quem determina é o Senhor, né? A gente sempre faz assim, eu vou fazer tudo redondinho, já fez isso, né? Vai ser assim, vai ser dessa forma. E talvez eu próprio saí de casa, né? Falei assim, vamos chegar lá, vai estar tudo pronto. Mas olha só como Deus faz. Deus faz da maneira que Ele quer. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção hoje. Deus vai falar conosco. Deus vai trazer à existência aquilo que ainda não existe. Porque isso é fé. A fé é o fundamento daquilo que não vemos, mas daquilo que esperamos. Você tem uma esperança aí? Amém? Tudo que seu irmão e diga para ele, tem esperança e vai acontecer. O tempo é determinado do Senhor, né? Porque o tempo de Deus ele é perfeito. O nosso tempo ele falha, o nosso tempo ele muitas das vezes erra e erra mesmo, mas o tempo do Senhor ele é perfeito. O tempo de Deus é lindo e todas as coisas que diz a palavra contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, novamente, uma boa tarde a vocês. Amém? Espero que Deus venha ao nosso encontro, que venha nos fortalecendo, que venha derramando a vitória sobre a nossa vida. Eu quero que mesmo sentado, você pegue na mão desse irmão mais bonito, dessa irmã mais linda que está do teu lado, aperta bem forte, até ele dar glória a Deus, ou até ela dar glória a Deus. Aleluia. Mas fala para ela, vamos orar. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus domine essa tarde de uma maneira especial, de uma maneira tremenda, de uma maneira soberana. Pai, em nome de Jesus, aqui nos colocamos diante da tua presença e eu quero nesse exato momento te agradecer, porque até lá atrás o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um motivo por que desse atraso, talvez uma vida que o Senhor ainda quer trazer. Às vezes, ó Deus, o livramento que o Senhor quer fazer a nós e através de nós. Mas não importa o que devemos achar, o que importa é que o Senhor está no nosso meio, é que o Senhor explora a nossa causa. Prepara esse culto da tarde conecta, Senhor. Prepara as vidas que vão estar recebendo uma palavra da tua parte. Usa-me conforme a tua vontade e que o Senhor esteja no domínio de tudo, de todos. Que o Senhor dê agora consolo àqueles que estão tristes, àqueles que estão desesperados, mas que hoje, em especial, as vidas que já estão aqui, as vidas que vão ouvir essa live, que o Senhor encontre elas, que o Senhor esteja derramando a bênção, a vitória, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia. Vamos subir no louvor, vamos preparar a nossa coração. Respira, quieta, o Senhor quer falar conosco. Feche teus olhos, mas se você quiser louvar junto, que o Senhor bem aberto, louve, adore e exalte o Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Em
assim, Senhor, prepara até o louvor nessa tarde. E eu comecei a meditar na palavra e o Senhor falava assim para mim, vitória na tempestade. Eita glória! Né? E eu falei assim, eu não comecei comigo, muito pelo contrário, né? Eu falei, vamos ficar na dispensação do Espírito Santo, porque eu tenho aprendido de Deus, não estou ainda apta, tá bom? Ainda tem muitas coisas que eu tenho que fazer na minha vida, mas ultimamente eu estou daquela forma assim, eu não justifico nada, eu não falo nada, você escolhe a realidade que você quer. Eu tenho que escolher em Cristo. É uma verdade. Eu tenho muitos desafios dentro da minha casa, não sei você, mas eu tenho. Vocês estão vendo que eu estou sem voz, né? É um pouco alérgico, um pouco de gripe, mas é o sistema nervoso também que fica abalado. Eu passei um momento de estresse com o Luiz, algumas pessoas sabem, né? Eu tive que ir lá, nós tivemos que levar ele para Botucatu, aquela cama, né? Que onde ele faz hemodiálise, ele foi tirar a camisa e ele puxou uma parte para fora. E não poderia ficar mais porque corria o risco de sair ou de na hora uma afecção grave e também na hora da máquina, né? A máquina ela é muito violenta, então poderia cair. E foi assim muito estresse, porque eu participei de uma coisa que eu nunca imaginei. Ele teve hemorragia, depois saiu. E você fica assim, né? Você não sabe se você deita, se você rola, né? Na verdade, mas passou, gente. Mas na hora é um desafio. Então, naquele momento, eu falei, meu Deus, a gente se preocupa com tanta coisa, né? A gente se preocupa em justificar, a gente se preocupa em se defender. Eu falei, se o Senhor fala assim, olha, vem pra cá, a gente acaba tendo que obedecer a voz de Deus. Então, nessa tarde, eu quero dizer para você, vai haver vitória na tempestade. O Senhor é nosso Deus, Ele conduz a nossa vida e Ele produz, além das tempestades, uma organização dentro da nossa vida. Sabe, algo que vem nos dependendo da própria parte do Senhor, do mover da mão do Senhor. Então, essa tarde eu quero compartilhar uma palavra comigo primeiro, né? E com você. E que você possa sair daqui hoje sabendo que o Senhor vai dar vitória nessa tempestade. Quantos creem nessa tarde? Amém? Eu quero que você medite comigo na palavra do Senhor. Ela está no livro de Mateus, é o capítulo 14. Eu vou ler a partir do versículo 32. A minha versão é um pouco diferente, mas eu gosto muito dessa versão, porque é uma verdade que nos traz, é uma verdade na nossa linguagem e que possa transmitir para você algo que vai edificar a sua vida. Amém? Fala com o seu irmão, Deus vai falar com você. Amém. Pode profetizar, tá bom? Profetiza que Deus vai falar com ela, com ele, em nome de Jesus. Diz assim a palavra. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu a um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho e naquele momento o barco já estava no meio do lago. E as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados, exclamaram, é um fantasma, e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco, começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentia a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, socorro, Senhor. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé, por que duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram
meio período, mas pensa comigo, plena segunda-feira é o dia que Deus marcou para fazer um grande milagre na tua vida. Amém. E nós vemos pela palavra do Senhor que um pouco antes alguém morre. A palavra de Deus fala que João Batista, ele foi morto, né? Ele morreu. E nós vemos que a morte de João Batista, ela tem um significativo. Marca ali diante de todos o fim de uma história, o fim de uma época, mas começa a história do povo de Deus. E Jesus ele ficou sabendo. Jesus ele ficou sabendo da morte de João Batista junto com os seus discípulos. Amados, Jesus ele queria ficar sozinho, porque naquele tempo Herodes era o governador ali da Galileia. Naquele tempo diz a palavra que ele ouviu falar a respeito de Jesus. E nós sabemos que João era o filho da promessa de Isabel e Zacarias, uma mulher que não poderia ter mais filhos, uma mulher que pela idade já tinha completado e não tinha como ela gerar. Mas eu quero dizer que quando Deus quer fazer algo através da vida de alguém, Ele quebra todo aquilo que muitas das vezes para você não tem como. Eu quero dizer para você que João Batista, ele era alguém que o Senhor colocou nessa terra para preparar o caminho do Senhor. Então, amados, nós sabemos que João foi aquele que batizou Jesus, porque ele vai até o Rio Jordão e ele é batizado por João Batista. Então eu quero dizer para você que Jesus sentiu a morte de João, Jesus sentiu a perda de João, porque houve uma sentença que ali a filha de Herodias, ela queria o quê? A cabeça de João Batista. Ela queria de presente no seu aniversário e foi dado a ela. Mas isso causou com certeza um desespero também no coração dos seus discípulos e no coração do próprio Jesus. Então, Jesus ele queria ficar sozinho. Ele também queria chorar a perda de João. É natural, é normal, porque ele era 100% homem, 100% Deus. Ele tinha os mesmos sentimentos que eu e você. E quando o filho que ele tinha saído, onde ele estava, eles foram até os povoados e seguiram por terra. Mas você vê que Jesus ele não teve o privilégio de chorar a morte de João. O que eu quero dizer para você? Ele poderia dizer assim: olha, não quero atender ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu não vou profetizar com ninguém, não é verdade? Mas ele ali no meio do luto, porque ele estava em luto, ele não ficou no ambiente de luto. Eu quero dizer para você nessa tarde, não estou falando só de luto de uma perda de uma pessoa, não. Eu estou falando para mim, para você, saia do ambiente do luto, porque Deus ele quer fazer algo especial através da tua vida. Talvez o teu luto é alguém que você perdeu, sim. Talvez o teu, porque a Celina perdeu a sua mãe, não é verdade? Ela tem um momento de luto. Ela passou por esse momento de luto recente. Mas talvez você teve um luto de uma perda de um emprego, a perda de algo na sua vida profissional. Eu não sei qual é o luto. Jesus ele queria ficar sozinho, mas ali naquele momento ele não se permitiu, porque ele não estava para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. Mas eu quero dizer para você, olha só, quando Jesus ele fica ali, a palavra de Deus fala que já era tarde, o lugar estava deserto, e os discípulos diziam: manda essa gente embora, porque não tem o que comprar, não tem como alimentar, não tem o que fazer para esse povo. E o que Jesus falou? Não, eu não vou despedir ninguém vazio. Essa tarde Deus manda dizer para você que você não vai ser despedido vazio. Amém? Deus vai entrar com a providência na tua vida. Quando ele fala: não, eu não vou dispensar esse povo, ele queria dizer: eu vou alimentar. Eu quero dizer para você, ninguém vai ao Pai e sai de mão vazia. Ninguém. Você que saiu da tua casa, você que enfrentou o desafio para estar aqui, você não vai sair de mão vazia. Com as suas duas mãos para o céu e diga: eu creio que a minha vitória o Senhor está derramando sobre a minha vida nesta tarde. Amados, Jesus poderia mandar, poderia, mas ele disse: não, esse povo não vou despedir,
2 pãezinhos, é isso? É isso mesmo, né? E a palavra de Deus fala que ele falou: olha, coloque tudo em ordem, coloque de 50 em 50. E aí Jesus, ele deu graças, e diz a palavra que ele repartiu entre seus discípulos, e ali comeu 5.000 pessoas, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Eu quero dizer uma coisa para você: o que Deus prometeu, Ele é fiel e justo, Ele vai cumprir. Está vendo essa irmã do teu lado? Está vendo esse irmão do teu lado? Você vai dizer para ele: não desespere o teu coração. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. O que Deus falou que iria fazer, Ele fará na tua vida. Amados, nós vemos que ali naquele momento Ele alimenta aquelas pessoas, e Ele diz assim: olha, não precisa mandar eles embora. Deem, vocês mesmos, comida a eles. Você tem providência. Você é profeta. Você é alguém separado pelo Senhor. Você é alguém que Deus olha para você e diz: a tua mão vai multiplicar, a tua boca vai profetizar vitória. Deus está dizendo para mim e para você nessa tarde: para de falar que não vai dar certo, para de falar que não vai acontecer. Vai acontecer, que vai ser para a glória de Deus. Mas, amados, olha o que acontece. A palavra de Deus fala que Ele manda o povo sentar. Depois Ele pega os pães, os peixes, olha para o céu, dá graças, partiu os pães, entregou aos seus discípulos, e esses distribuíram ao povo. Amados, olha só que maravilha. Está preparado para o que Deus vai fazer na sua vida? Do pouco, Deus vai multiplicar. Amém. Daquilo que você acha que não vai ter condições, Deus vai fazer a multiplicação. Amados, o que havia? Alguns itens, poucos itens, diante daquela multidão. E de repente Jesus fala: vocês vão dar de comer. Com certeza houve um questionamento. Não é assim que acontece com a sua vida? Deus fala: vai acontecer. E você olha para aquilo que você está passando, para aquilo que você está enfrentando, e você fala: como que vai acontecer? Se o que eu tenho não vai dar para nada. É uma verdade. Mas eu quero dizer para você que quando Jesus entra na vida de alguém, é para transformar, é para multiplicar, é para expandir, e é para dizer: viu, sou eu que cuido da tua vida, sou eu que mudo a tua história, sou eu que realizo a tua bênção. Mas eu começo a imaginar os discípulos ali diante daquilo que eles viram, porque eles testemunharam que eram poucos itens, não tinha como alimentar aquela multidão. A palavra de Deus fala que Ele foi entregando, e ali eles foram alimentando, e ali eles foram ficando saciados, porque a palavra de Deus fala que quando deram de comer a todos, Jesus disse: agora vocês vão recolher as sobras, o que sobrou. E a palavra de Deus fala que ainda levantaram 12 cestos cheios. Diga para o seu irmão: vai haver um grande milagre. Amém. E você vai ficar boca aberta no que Deus vai fazer na tua vida. Mas olha só, agora Jesus, com a dor no coração, com a exaustão, porque a perda do seu João Batista era evidente que causou tristeza no coração dele, naquela exaustão, naquela vontade de estar sozinho, orando a verdade. Mas agora ele ali presenteia aquela multidão. Tem presente de Deus chegando na tua vida. Tem coisa boa chegando na tua vida. Tem restauração chegando na tua vida. Naquele momento, quando ele sacia a fome daquela pessoa, daquelas pessoas que correram atrás dele, todos comeram e ficaram satisfeitos. Haverá satisfação na tua vida. Haverá deleite na tua vida. Haverá algo extraordinário na tua vida. A tua situação não vai continuar da forma que está. Você pode hoje tomar posse dessa vitória? A sua situação não vai prevalecer da forma que está. É algo passageiro, é algo que vai passar, e o Senhor vai derramar graça, poder e unção sobre a tua vida. Mas o que acontece? Tudo isso eu falei para chegar na palavra, tá bom? O que acontece? Jesus alimenta, a palavra de Deus fala aqui, as sobras, e os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar
as mulheres e as crianças. Amados, concorda comigo que os discípulos ali presenciaram algo sobrenatural? Eles presenciaram algo que eles queriam decidir. Quantas vezes você quer desistir do teu evento? Quantas vezes você quer desistir daquilo que você é hoje? Daquilo que Deus colocou nas suas mãos? Porque você está olhando para aquilo que está diante dos seus olhos. E você tem que hoje olhar para aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Agora acontece ali algo tremendo. Os discípulos acompanham um grande milagre, a multiplicação do pão dos peixes. Agora Jesus vem e logo depois diz a palavra que Jesus ordenou aos discípulos que subissem no lago e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Analisa uma coisa comigo, eu fiquei olhando, analisando, pensando. Jesus, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Quem é discípulo de Deus aqui? Levanta sua mão. Amém. Seu irmão, você é discípulo? Você é discípulo. Amém, tem certeza? O discípulo, Deus não vai pedir, Deus vai ordenar. Muitas das vezes, nós estamos, Deus está olhando algo e a gente fala assim, não, Senhor, não dá. É ou não é? Eu estou falando o que aconteceu já comigo. Discípulo, ele não pede, ele ordena. E discípulo obedece, porque confia no Senhor. Então, Deus não dá para você obedecer a partir de hoje. Deus está mandando você ficar e você quer ir embora. Deus está mandando você voltar e você está não volta. Não é? Deus está mandando para você obedecer. Você fala, não vou obedecer. O Senhor está ordenando. E os discípulos, confiam no Senhor. Pensa comigo, eles viram as maravilhas que Jesus fez. Não é verdade? Discípulo obedece. Jesus ordenou. Numa outra versão ele vai falar, eu mando. E quem é obediente, quem é inteligente vai obedecer. Concorda comigo? Por que Jesus mandou os discípulos ir primeiro? Por que Jesus deu uma ordem para eles entrarem? Olha só, sempre Jesus fazia o contrário. Sempre Jesus mandava a multidão, despedia a multidão e saía com os seus discípulos. É uma verdade. Olha só agora. Jesus manda, ordena os discípulos que saem de cena. Eu quero dizer para você, muitas das vezes Deus vai dar uma ordem para você e você não vai entender. E Deus manda dizer que Ele vai blindar a tua vida, que Ele vai guardar a tua vida, porque Ele sabe até onde você pode suportar. Amados, Jesus estava num ambiente que eles queriam fazer Jesus como rei. Eles queriam levar Jesus como rei. E ele, conhecendo o coração dos seus discípulos, saberia ali que eles poderiam ali se dobrar diante daquela, vamos dizer, daquela coisa deslumbrante, de algo que era deslumbrado. Jesus, ele tinha domínio sobre ele. Jesus sabia o que ele veio fazer nessa terra. Muitas das vezes Deus está fazendo algo na tua vida para guardar você, para você não cair em tentação, para você falar assim, nossa, que prato maravilhoso. Jesus sabe, e ele sabia que se os seus discípulos permanecessem, eles não saberiam ali dominar aquele sentimento. Eles iriam questionar por que Jesus não queria ser feito como rei deles, entende? Então Jesus dá uma ordem e eles vão para o outro lado. Enquanto Jesus ali manda eles passarem para o outro lado, a palavra de Deus fala que depois ele mandou o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu a um monte a fim de orar sozinho. Amados, analise comigo. Jesus sempre, antes do milagre, ele orava, e depois do milagre, também ele orava. Eu quero perguntar para você, você não precisa responder. Você já orou hoje agradecendo ao Senhor? Mesmo por aquilo que você não recebeu? Você já agradeceu ao Senhor? Comece hoje a ser grato ao Senhor. Sabe, muitas das vezes nós temos a mania só de orar pedindo ao Senhor. Viu? Eu não estou acusando você. Por que eu faço isso? Porque eu me encontrei hoje nessa
ele ganha. Só perde, né? Ou talvez ele olha para mim e fala assim: hoje não pediu nada. Quase que ele fala: louvado seja Deus. Não é verdade? Talvez existem momentos na nossa vida que nós passamos por situações. Então eu vejo que naquele momento ele despede e ele vai o quê? Ele vai orar a fim de ficar sozinho. E quando chega a noite, ele estava ali sozinho. E naquele momento, o barco já estava no meio do lago. Jesus esqueceu os discípulos? Não esqueceu. Muitas das vezes ele diz assim: Senhor, eu estou no meio de uma situação, eu estou no meio de uma tragédia, eu estou no meio de uma tempestade grande na minha vida. E estar no meio, fala a verdade, não tem como você voltar para trás, mas você só tem que prosseguir. Você não pode voltar para trás. Deus está dizendo para você hoje que pensou em voltar para trás, que pensou em desistir. Não é tempo, porque no meio dessa calamidade o Senhor tem vitória nessa tempestade na tua vida. Amados, ali diz a palavra do Senhor que eles estavam ali no meio daquele lago, e as ondas batiam com força no mar. Pensa comigo, quem estava no barco? Pescadores. Quem estava no barco? Homens que entendiam no mar, homens que entendiam da tempestade, homens que tinham passado por tempestade da vida diante da pescaria, homens que conheciam bem o mar. Mas eu quero dizer para você que existem momentos em que Deus está dizendo: é eu que quero entrar no teu barco e dominar a tua vida. Você pode entender, você pode se achar suficiente, você pode dizer: não, eu vou conseguir. Mas Jesus tem certas situações que Ele quer se apropriar da minha vida e da tua vida para fazer você entender que Ele é o Senhor soberano de todas as coisas. E eu vejo que naquele momento, o que acontece? As ondas batiam, o barco, o vento soprava contra ele, e já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, sério, no meio do barco, no meio do lago, quer dizer, 3 horas da manhã. Quantos levantam para orar 3 horas da manhã? É um desafio, né? Ô glória! Mas é um desafio. Mas não é eu que acordo. É o Espírito Santo. Mas é um desafio. Nem é para todos, né? Não é para todos. E nós vemos que ali naquele momento era assustador. Era algo que não tinha apoio. Imagina o barco. Hoje os barcos, eles têm proteção. Os barcos são blindados hoje, não é verdade? E o barco da época? E a situação da época? É o mesmo de hoje? Não é. A situação era precária. O medo com certeza invadiu. Será que eles não perguntaram: meu Deus, o que está acontecendo? Essa onda não é normal. Essa tempestade não é normal. Porque eles conheciam o tempo, a tempestade, o mar. E naquele exato momento era algo que não era normal. Tem situações na nossa vida que não são normais. Tem situações na nossa vida que nós falamos: meu Deus, eu nunca passei por uma provação dessa forma. E aí o que acontece? A Bíblia fala que quando eles estavam ali naquele momento crítico, já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá. Jesus vai até você nessa tarde. Jesus vai até a tua casa nessa tarde. Jesus sabe o equilíbrio da tua vida. Ele sabe que você não está cantando. Ele sabe o suporte da tua vida, Fernando. Ele te trouxe aqui para dizer algo para você. Ele está no domínio da tua vida. Às vezes você diz: Senhor, 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 eu não estou suportando mais. Eu não sei como agir mais. Eu não sei como falar mais. Tem situações na tua vida que parece ser tirada de letra. Tem situações que falam: puxa vida, eu era assim, agora eu me tornei assado. O que está acontecendo comigo, Senhor? Deus manda dizer para você que o vento é a tempestade. Ele está colocando um ponto final. E a glória de Deus vai se resplandecer na tua vida de uma forma extraordinária. E você vai glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Filha, nós mudamos.
Nós vivemos estações da nossa vida, sabe? Nós vivemos um tempo que nós somos meninos, né? Totalmente meninos, passamos de criança a alguém mais maduro, e assim a nossa vida. O Senhor manda dizer que vai prevalecer a vontade de Deus sobre a tua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Essa tempestade, o Senhor está colocando um ponto final nessa tarde, em nome de Jesus. E eu vejo que naquele exato momento, a palavra do Senhor fala que quando os discípulos viram Jesus andando em cima das águas, eles ficaram apavorados. E eles clamavam, dizendo: é um fantasma. Amado, você já reparou que de noite você vê fantasma? Né? O vento que passa, você acha que é um fantasma. Quando você está com medo, então, é pior. E naquele momento da embarcação ali, no meio do mar, escuro, talvez uma lamparina que com a água, com a força, deve ter se apagado, deve ter ali totalmente destruído ali a iluminação. Agora imagina você no meio, Lúcia, do mar revolto. Agora você olha para o ser sobrenatural que vem lá, por alguém que eles não esperavam estar lá, porque Jesus não estava no barco. Jesus estava onde? No monte orando. Jesus estava lá, despedindo a multidão. Eles nunca imaginariam que no meio daquele mar o Mestre estava ali. Aquele que importa a sua vida está ali. Quantas vezes você olha e diz assim: eu não estou vendo Deus na minha vida, eu não estou vendo solução na minha vida. No momento do medo, no momento do desespero, como Jesus saiu do monte, eu acredito que ele resplandeceu. Eu acredito que ele desceu no monte cheio da glória, cheio do poder. E eu acredito, meu amado, minha amada, que ele estava indo encontrar com os seus discípulos. Para Jesus não tem água, para Jesus não tem terra, certo? Ele estava cheio, ele é o dono onipotente, onisciente, onipresente. Ele olhou para a nossa vida. Para a gente existem limites, mas para ele não. Diga para você mesmo: para mim existem limites, mas para Deus não. Aleluia. Sabe por quê? Jesus vinha ao encontro deles, Jesus vinha encontrar com eles. O Mestre viria encontrar com os seus discípulos, e ele vinha resplandecendo. E a palavra de Deus fala que eles começaram a ficar apavorados e exclamaram: é um fantasma. Não pode ser outra coisa a não ser um fantasma. Jamais eles imaginavam que era Jesus. Eu quero dizer para você que o Senhor vai te encontrar por esses dias. Glória a Deus. Que o Senhor vai vir de encontro com essa necessidade por esses dias. O Senhor vai dizer para você: acalma o teu coração, aquieta o teu coração, que Ele vai te tirar do meio dessa tempestade. Ele vai exaltar a sua vida. Ele vai colocar você em refúgio e fortaleza, porque Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Continue a clamar o nome do Senhor. E a palavra de Deus fala que quando Jesus viu que eles estavam numa agonia gritando, amados, eu começo a imaginar, mulher gritar é uma coisa, né? Mulher gritar fino, mas homem quando grita, você já viu homem gritar? Meu Deus, nem que seja, né? Teve um tempo atrás que lá na minha casa era aqui onde eu morava. Eu lembro que um deles, eu não vou expor aqui, senão a pessoa fala: ele que é gritado. Um dos meus filhos tinha muito pavor de parada. E de repente uma parada veio de encontro a ele, e ele foi gritar. Eu vi o pé, urro. Eu falei: nossa, né? Você vê que homem grita diferente, mulher grita fino. Homem grita de uma forma estrondosa. Agora imagina só, aqueles homens gritando, pedindo socorro, dizendo: é um fantasma. Ali Jesus ouvindo aquilo. E Jesus, quando ouviu os seus discípulos desesperados, ele disse dessa forma: olha só, ele disse desse jeito: coragem, sou eu, não tenho medo. Amados, eles não viram Jesus, mas eles reconheceram a voz do Mestre. Você pode não ver Deus na sua vida, mas você reconhece quando Ele te chama. Aleluia. Você reconhece a voz dele. E por esses dias Ele vai te chamar.
não amarem, não queimem, não é morte não, tá bom? Mas Ele vai te chamar, Ele vai ter um particular com você, Ele vai te chamar na madrugada, Ele vai te chamar no meio da tempestade, Ele vai te chamar no meio da confusão, Ele vai te chamar, porque Ele está dizendo assim: não tenho medo, sou eu. A palavra de Deus fala que quando Jesus se apresenta, dizendo para eles não terem medo, que Ele estava ali, olha só, quem se identifica? Pedro. Tem algum Pedro nessa tarde? Tem. Fala a verdade. Às vezes o espírito de Pedro tem tomar nossa vida, né? Já que estava cajadado com a cabeça do irmão? Já. Quantas vezes? É uma verdade. Pedro, ele fala assim: olha, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. A palavra de Deus fala que naquele momento ele falou: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. Olha a palavra, como a palavra é forte. Quantos acreditam na palavra de Deus aqui? Amém. Quantos acreditam que se Deus falar hoje o céu se tempestade na tua vida, tá aniquilado? Quantos creem na palavra do Senhor? Amados, porque nós vivemos uma reclamação eterna. Vivemos como vivemos, né? A palavra de Deus fala assim, que Deus tem para nós, o pensamento que Deus tem para nós é pensamento de paz e não de terremotos, vamos dizer, né? Que tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito e agradável. Mas às vezes, que lindo essa imagem, andando sobre as águas. Quantas vezes fala assim: se o pensamento de Deus é bom, por que eu sofro? Se o propósito de Deus para a minha vida é perfeito, por que eu choro? É uma verdade. Eu quero dizer para você, meu filho, Jesus ele passou aqui, ele não foi aplaudido. Jesus ele passou por aqui, ele foi traído. Jesus ele passou aqui, ele foi deixado. Vai ser diferente conosco? Vai. Nós temos que ter convicção daquilo que Deus tem na nossa vida. E olha só, a palavra de Deus fala que Pedro falou: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. E sabe o que Jesus responde? Venha. Talvez Deus fale assim: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá. Eu estou falando: venha. Venha, mas não duvide. Venha, mas não vacile. Venha, porque eu vou te ajudar. Amados, não estou condenando Pedro aqui não, porque eu não teria coragem de pôr o pé para fora. Pedro foi ousado. Pedro ele desceu, ele começou a andar. Assim começa a cena. Assim como Jesus vem andando sobre as águas. Quais são as águas da tua vida hoje? Águas de tristeza, águas de derrota, águas de traições. Qual é o teu problema hoje? Jesus está dizendo que o teu problema ele anda sobre as águas. E se você quiser, ele te chama para andar junto em cima das águas. Você não nasceu para estar embaixo, você nasceu para estar em cima. E a palavra de Deus fala que quando Jesus chama Pedro, ele sai do barco e ele começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Amados, escuta o que eu vou falar. Essa semana, Deus vai te dar uma experiência de fazer aquilo que Ele vai ordenar na tua vida. Mas não olhe para o vento. Os desafios virão. Eu quero declarar nessa tarde que você será um instrumento da presença do Senhor. Que aonde você for, a mão de Deus vai prosperar. Aonde você colocar a planta do nosso pé, vai abrir as portas para a tua vida. Mas eu digo para você: não tenha medo. Tem empresários aqui que vão tomar decisões. Tem empresários aqui que vão vender, que vão comprar, que vão receber. Há algo na sua vida. Há uma agenda especial de Deus para a sua vida. Há algo que Deus está dizendo para você. Esse tempo que foi, esse caso na tua vida, não há de se comparar com aquilo que Deus vai fazer. Quando Jesus fala para Pedro: vem Pedro, Ele queria dizer: eu vou te ajudar, eu vou te sustentar, Pedro. Mas Pedro parou de olhar para Jesus, parou de olhar para a direção que trazia paz, que trazia alegria,
que trazia contorno na vida dele, que trazia equilíbrio para ele. E quando ele começa a olhar para os ventos, quando ele começa a sentir os ventos tocando, o medo invadiu o coração dele. O medo tomou conta do coração dele. E por ele deixar de olhar para Cristo e começar a olhar para o lado, para os ventos que vinham de todos os lados, ele temeu. Como eu e você também temeríamos. Como eu e você passamos por situações que nós começamos a afundar, que nós começamos a naufragar. Por quê? Porque tiramos os olhos do nosso mestre, aquele que decidiu nos honrar, aquele que decidiu morrer em favor da nossa vida. Meu amado, minha amada, olha que amor tremendo. Quando ele estava lá naquela cruz, quando os pregos ali estavam sendo cravados em suas mãos, ele poderia dizer palavras e dizer: pregos, vocês não vão me perfurar, vocês não vão entrar em mim. Ele poderia, mas ele decidiu, ele optou para ser crucificado, para morrer em favor da minha vida, em favor da tua vida, para estar desfrutando comigo e com você da essência, da plenitude e da presença, meu amado. Ele decidiu. Naquele momento, Pedro ele olha. Pedro diz a palavra que ele começa a olhar. Então ele sentiu ali a força do vento. Ele ficou com medo e começou a afundar. Nós passamos por provações. Nós passamos por desafios. Nós passamos por dificuldades. Mas o medo é aquilo que nos paralisa. O medo é que nos faz olhar para a situação e não olhar para Cristo. E essa tarde, resumindo tudo que eu queria falar, Jesus está dizendo: olha para mim. Olha para mim que estou te chamando para viver o sobrenatural, para viver a excelência. Meu amado, minha amada, nós não vivemos aquilo que Deus já tem determinado nessa terra. Porque Ele falou que nós teríamos 100 vezes nessa terra todo de dinheiro. Não estou falando. Eu estou falando de, muitas das vezes, experiência com Cristo, de viver com Cristo, de passar algo que olhou para mim, para você e acreditou em mim, você. Mas Pedro ficou com medo. E Pedro ele começou a se afundar. E a palavra de Deus fala que naquele momento ele gritou: socorro, Senhor. Que lindo esse Deus. Se fosse eu diria assim: ele mandou você livrar. Ele mandou eu livrar. Não é assim que nós fazemos? Mas ele não. Quando o filho dele pede socorro, socorro, imediatamente. Foi imediato, irmãos. Ele não questionou por que Pedro se afundou. Ele não disse por que Pedro, na hora. Primeiro ele socorreu. Primeiro ele estendeu a mão. Diferente de muitos de nós, né? Já reparou quando uma pessoa pede socorro para você, você dá a lição de moral para o seu primeiro? Porque você é o dono da verdade, né? Porque só você faz certo, só você é idôneo, só você sabe resolver as coisas. Depois você vai socorrer. Jesus não. Ele estende a mão, ele levanta Pedro. E ele perguntou para Pedro: por que ele me dá isso? Ele não fez um tom de zombaria, nem um tom de desprezo. Ele quis dizer: Pedro, eu estava com você, Pedro, foi eu que te chamei, fui eu que te falei para andar sobre as águas, Pedro. Por que você olhou para o vento? Por que você olhou para a tempestade, Pedro? E aí ele levanta Pedro, ele socorre Pedro, diz a palavra do Senhor, que naquele momento, quando ele socorre Pedro, ali a palavra de Deus fala, ele estende a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que me ligou? Então os dois subiram no barco, o vento se acalmou e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato o Senhor é Filho de Deus. Eu acho lindo Jesus. Eu quero dizer para você que está do lado daí, Jesus ele não vê como o homem vê. Jesus não sente como o homem sente. Ele vê o
Ele sabe quem é você por dentro. Ele conhece o teu posicionamento. Ele sabe o que você falou com o Senhor. Ele sabe a tua luta. Ele sabe o desespero do teu coração. Ele sabe o medo que invade você. Você diz: Deus, tudo que eu quero na minha vida é pertencer a Ti. Tudo que eu quero na minha vida é servir ao Senhor com excelência. Existem fantasmas na tua vida. Existem desafios na tua vida. Existem situações na tua vida. Mas Jesus está te dizendo nessa tarde: se você perseverar em olhar para Cristo e parar de olhar para os tempos, o seu coração não vai temer, porque o Senhor vai te levar às alturas. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido: Deus tem uma obra tremenda com você. Você vai ser aquele que vai arrancar vidas do lamaçal, vidas que ninguém mais tem próprio interesse, até os familiares já desistiram. E o Senhor manda dizer para você que Ele marca a tua vida hoje para andar por cima das águas, porque o Senhor estará contigo e vai preservar tudo aquilo que você falou, Senhor. Receba a tua vitória nesta hora, em nome de Jesus. Amados, eu acho que Jesus, Ele socorre a vida de Pedro, Ele levanta Pedro e diz a palavra do Senhor que ambos, os dois juntos. A palavra do Senhor fala que ali naquele momento ele subiu no barco, e quando ele sobe no barco, o vento se acalmou. Ele vem para o teu barco nessa tarde. Ele quer fazer parte da tua vida, mesmo que você já se afundou, mesmo que você deixou de olhar para ele e se afundou. Hoje ele quer dizer: filho, eu quero te levantar. Filho, eu quero te levantar. Eu quero entrar com você. Eu estou contigo. Jesus não vai te abandonar, meu amado. Jesus vai estar com você no momento mais crítico da tua vida, porque Ele é o Senhor da tua história. Sabe, amados, eu quero dizer para encerrar: sem Jesus no barco, nós vemos pela palavra, os discípulos e eu e qualquer um de nós não vamos conseguir chegar a destino nenhum se Jesus não estiver. A gente vê essa história, né? Quando Jesus ele sobe ali no barco, o que acontece? A tempestade se acalma. Veja bem, a tempestade estava lá, mas quando Jesus entra no barco, a tempestade acalma. O Senhor quer acalmar a tempestade. Eu não sei se a tempestade que está em volta de você, se é os seus problemas, se é a sua dificuldade, ou se a tempestade está dentro de você. Às vezes, amado, está tudo bem por fora, mas existe uma tempestade dentro de você. É uma verdade. Raramente você vai me escutar reclamando de alguma coisa, por mais que eu esteja excluindo. Eu posso até, às vezes, escolher algumas pessoas para falar, mas raramente você vai me escutar reclamando de alguma coisa. Mas a tempestade está dentro da cidade, né? Tanto é que a tempestade foi que a minha pressão foi a mil esses dias, né? Eu sei que isso faz mal, mas eu estou para servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Talvez essa tempestade que Deus quer acalmar hoje é dentro do nosso coração, é dentro da nossa vida. Mas não importa qual seja a tempestade que você está vivendo, nós vemos que aqui os discípulos, ali naquele momento, eles confessam que Jesus realmente é o Filho de Deus. Ele quer hoje andar com você. Ele quer hoje entrar com você. Ele quer hoje participar da tua mesa. Jesus não é alguém que nós vamos deixar no canto. Ah, Jesus, agora eu preciso de ti, vem cá, né? É andar, é lado a lado. Vocês viram o que ele fez com Pedro? Ele entrou junto no barco. Você está entendendo a mensagem hoje? Você está compreendendo que Jesus quer falar com você? Ele quer fazer parte de você. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer caminhar lado a lado. Você gosta de caminhar lado a lado com alguém? Né? Você de vez em quando você se enfada naquele amizade. Vai pra lá, estou com calor. Quantas vezes acontece isso? Mas é gostoso caminhar com alguém. É gostoso estar perto de alguém. Jesus está falando assim: eu tenho saudade de você.
presença de Deus esteja acalmando toda a tempestade. Deus abençoe e até semana.